Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos ao canal. Espero que esteja tudo bem com você. Vamos continuar nosso estudo sobre as reações orgânicas. Hoje vamos estudar oxidação em alcenos, que é uma reação de óxido-redução. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. E antes de começarmos, gostaria de convidar você para fazer parte. Então, para isso, basta se inscrever e ativar o sininho. Assim saberá quando tem novidades no canal. E gostaria que me fizesse duas gentilezas. Uma vai ajudar as outras pessoas, que é comentando e compartilhando os vídeos. A outra é você ajudar a mim, que é curtindo o vídeo. Vamos então à nossa aula sobre oxidação de alceno. Se for necessário, reveja a aula 10 sobre número de oxidação em compostos orgânicos. Vem comigo! Objetivos da nossa aula: compreender os principais mecanismos das reações orgânicas de óxido-redução para a obtenção de novos produtos, relacionando-os aos processos utilizados pela indústria. Entender os mecanismos das reações orgânicas de óxido-redução. As reações de óxido-redução em alcenos, elas podem ocorrer de duas formas: a branda e a energética. Um agente oxidante bastante conhecido é o reagente de Bayer, ou seja, uma solução aquosa de permanganato de potássio, que, dependendo do meio em que se encontra, pode provocar a oxidação branda ou a oxidação enérgica do composto orgânico. Em ambas, utilizamos o reagente de Bayer. Para identificá-las, quando o meio é básico, ocorrerá a oxidação branda. Quando o meio for ácido, ocorrerá a oxidação enérgica. Vamos ao primeiro caso, que é a oxidação branda de alcenos. A oxidação branda de alcenos ela é feita com reagente de Bayer, permanganato de potássio. Lembre-se que o oxidante, ou agente oxidante, é a substância que provoca a oxidação, porque possui um átomo ou íon cujo NOx diminui a reação, ou seja, sofre redução. Então, ela ocorre aí na presença do reagente de Bayer, que é o permanganato de potássio, em meio ácido, que atua como agente oxidante. Indicando o agente oxidante, teremos a formação de um diálcool ou diol ou glicol. Durante a reação, desaparece a cor violeta da solução de permanganato de potássio. Então, inicialmente, ela tem a cor violeta. Com o passar do tempo, ela fica incolor. O descoramento do permanganato de potássio acusa a presença do alceno. Em meio ácido, que é a presença do OH-, ou neutro, o permanganato de potássio sofre decomposição, de acordo com essa equação. Então, o permanganato de potássio, em meio ácido, em meio básico, perdão, ele se decompõe, formando aí um precipitado castanho. E também em oxigênio nascente. Então, perceba que nós vamos utilizar muito esse termo, essa parte da equação aqui, onde nós temos oxigênio nascente. Fica mais fácil o entendimento. Então, na decomposição, o manganês sofre a redução branda e o seu NOx passa de mais 7 para mais 4, percebe-se? A proporção de oxigênio atômico, que é o oxigênio nascente liberado, é de 3 para 2, ou seja, 3 para 2. Cada duas moléculas de permanganato de potássio vai liberar aí 3 oxigênios nascentes, que se decompõem. Nesse caso, a oxidação do composto orgânico também será branda. Na oxidação branda de alcenos, a presença do oxigênio nascente, que é representado por 2O, ou atômico, a água e o agente oxidante em meio básico provoca o rompimento da ligação dupla. Então, vai romper essa ligação dupla. E a valência livre de cada átomo de carbono que fazia ligação é preenchida com o grupo OH. Então, perceba que onde é quebrada a ligação, entra aí 2 grupos OH, proveniente da combinação do oxigênio nascente da água. Forma-se um glicol ou diol vicinal, 2 grupos OH em carbonos vizinhos. Exemplo, dada a oxidação branda do 2-metilbuteno, produzindo
metilbutano 2,3-diol. Nas reações de oxidação de compostos orgânicos, a água atua não só como solvente, mas também como reagente. Então, ocorre também a oxidação da água, formando aí H2O2. Observe na reação do eteno. Essa ligação é rompida do H2O2, a ligação da dupla também é rompida e entra aí dois grupos OH vizinhos, formando o etileno glicol. Passamos agora ao segundo caso de oxidação em alcenos, que é a oxidação enérgica. Nós vimos então, acabamos de ver a oxidação branda. Na oxidação enérgica, os hidrocarbonetos em geral é feito utilizando o reagente de Baeyer em meio ácido. Na presença dos íons H3 ou mais, o permanganato de potássio sofre decomposição. A redução do manganês em meio ácido é mais intensa do que no meio básico. Seu NOx passa de mais 7 para mais 2. Veja. Temos então aqui o NOx mais 7 do permanganato de potássio, ele passa para mais 2. Então, é formado aqui um precipitado. Inicialmente, o permanganato de potássio tem a coloração violeta. Depois da oxidação enérgica, ele passa a ter, a solução ficará incolor. O agente oxidante formado atacará o alceno, quebrando a molécula na altura da ligação dupla, rompendo simultaneamente das duas ligações da dupla ligação e produzindo o ácido carboxílico e ou cetona e ou gás carbônico. Então, esses são os produtos da oxidação enérgica, ou seja, ácido carboxílico, cetona, gás carbônico, são aí os produtos. Vamos ver isoladamente cada um deles. O tipo de produto obtido depende da posição da dupla. Se a dupla tiver entre carbono primário, produz dióxido de carbono e água. Se a dupla tiver entre carbono secundário, produz ácidos carboxílicos, 2 moléculas. Se a dupla tiver entre carbono terciário, produz cetona. E tem um caso que produz também ácido carboxílico e cetona. Vamos ao primeiro exemplo, oxidação enérgica do but-1N. Então, veja que nós temos aqui uma ligação dupla entre carbono primário. Nesse caso, obtém-se ácido carbônico, percebe-se pela reação, e o ácido propanóico. O ácido carbônico é instável devido à presença do diol gêmico, irá se decompor em água e dióxido de carbono. Então, esse é o caso que ocorre a decomposição, a produção do dióxido de carbono e água, porque um dos produtos formados é o ácido carbônico. Então, a ligação dupla aqui, ela é rompida, ela é quebrada, e percebe-se que a coloração aqui em rosa, esse lado da molécula produziu o ácido carbônico, e o em azul produziu o ácido propanóico. E foi oxidado aí os átomos de carbono. Então, vamos ao próximo exemplo. Da oxidação enérgica do but-2N. Então, observe-se que quando a dupla se encontra entre dois carbonos ou carbonos secundários, o produto são ácidos carboxílicos, ou seja, duas moléculas de ácido etanoico. Então, é rompida a ligação dupla, ela é rompida, as duas ligações. De um lado vai formar o ácido etanoico, que está aqui destacado em rosa, e do outro lado vai formar aí o ácido etanoico que está em azul, ou seja, vai formar duas moléculas de ácido etanoico. Vamos ao próximo exemplo. A oxidação enérgica 2,3-dimetilbuteno. Então, a ligação dupla, ela é rompida totalmente, vai produzir a propanona, que está aqui destacado em rosa, e que destacado em azul também, propanona. Então, percebe-se que você tem aqui quantidade iguais de átomos, Poderia ser uma propanona, se tivesse 5 átomos, por exemplo, na cadeia principal, poderia produzir aqui a butanona, por exemplo. Então, tem que prestar atenção no mecanismo, que nem sempre vai produzir duas moléculas iguais de cetona como a propanona. Dependendo do composto que está inicialmente, ele pode produzir um outro tipo de cetona.
Então, quando a dupla se encontra em dois carbonos ramificados terciários, vão obter aí apenas cetonas. Vamos ao próximo exemplo. Oxidação enérgica do 2-metilbuteno. Então, percebe-se que a ligação está entre um carbono ramificado e o outro não. Então, a ligação dupla é rompida. De um lado vai formar o ácido etanóico, que é a molécula, metade da molécula está em rosa. O azul vai formar a propanona. Então, se a dupla estiver entre carbono terciário e um secundário, ou um secundário e um terciário, obtém-se um ácido e uma cetona. Oxidação enérgica. Eu espero ter contribuído com a sua aprendizagem. Então, agora eu peço que me faça duas gentilezas: deixar o seu like, registrar nos comentários a sua gratidão ou a sua dúvida, também compartilhar os vídeos com seus colegas e amigos. E o meu grande abraço vai para você que ficou a aula até o final. Então, um grande abraço para você, até a próxima aula. Fique com Deus.